nichar ou não nichar a sua fotografia, né? O que é isso? É segmentar ou não a fotografia, o segmento de fotografia que você trabalha. Quando a pessoa começa a fotografar, né, quando ela está aí nos seus primeiros passos aí na fotografia, ela está iniciando a sua carreira, ela tende a fotografar de tudo um pouco. Então, no início da carreira, as pessoas costumam fazer muitos ensaios, né, ensaios de gestante, fazem aniversários, fazem às vezes ensaio sensual, casamento, formatura, faz freelance, a pessoa não sabe se faz freelance ou se trabalha por conta própria, é uma confusão total no início da carreira, mas que eu vejo que seja necessário, né? Afinal, todo começo é difícil, todo começo é complicado ali para as pessoas e elas realmente elas tendem a meio que sair atirando para todo lado, tá? Comigo também foi assim, não foi diferente. Eu comecei a fotografar profissionalmente aqui em Palmas há mais ou menos aí uns 15 anos atrás. Antes disso eu era auxiliar de fotógrafo, eu dava meus primeiros passos na fotografia com o meu padrinho lá em Brasília. Comigo também foi assim, não tem problema nenhum nisso em você, principalmente no início, sair atirando para todo lado, né? Sair fotografando tudo quanto é tipo de coisa, não tem problema nenhum, total, de verdade, tá? Você pode fazer isso, você deve fazer isso, porque você precisa pegar a experiência, você precisa adquirir bagagem de mercado e de prática, né? E depois você precisa também praticar bastante para você começar a identificar o que você gosta de verdade. Problema em fotografar todo tipo de evento, todo tipo de ensaio? Não tem problema nenhum nisso. O problema surge a partir do momento que o fotógrafo ou a fotógrafa eles entram numa espécie de que eu chamo de espiral do fotógrafo infeliz. E o que é essa espiral do fotógrafo infeliz? Essa espiral nada mais é do que um ciclo vicioso que esse fotógrafo ele entra e dali ele não consegue sair. Ele começa a fazer esses eventos, esses ensaios, né? Um de cada jeito ali, um de cada segmento na fotografia, e os anos, os meses vão passando, os anos vão passando, e quando esse fotógrafo percebe, já se passaram 7, 8, 9, 10 anos de carreira e ele ainda não conseguiu se especializar numa área específica da fotografia. Isso é muito ruim, né? Por quê? Quando vou fazer aqui uma analogia a uma outra profissão, a profissão da medicina, né? Então, por exemplo, um médico, quando você está muito ruim do coração, quando você está precisando fazer um check-up ali no seu coração, quem você vai procurar? Um cardiologista, né? Na fotografia da mesma forma. Então, quando as pessoas vão, por exemplo, se casar, vão realizar uma cerimônia de casamento, em quem que elas vão atrás, né? Qual profissional que elas vão atrás? Elas vão naquele fotógrafo que fotografa de tudo um pouco, que sai por aí atirando para todo lado e no fim ele não sabe muito bem o que está fazendo, ou ele vai atrás de um fotógrafo especialista, num fotógrafo especializado em casamentos. Qual das duas opções vocês acham que eles vão contratar? Qual fotógrafo que eles vão contratar? Eu costumo dizer que na maioria das vezes o problema tende a ser a solução. Então, desse problema, que é o problema de você sair atirando para todo lado, de você sair fazendo todo tipo de evento, de ensaio, de não se especializar, é hora de você parar e dizer, não, eu acho que agora já está na hora de eu me tornar um especialista. Saia dessa espiral do fotógrafo infeliz. Seja considerado um especialista, né? Então, fazendo essa analogia novamente com a profissão do médico, né? Quando você está doente do coração, você vai procurar um cardiologista. Quando você está precisando de um fotógrafo para fotografar o seu casamento, você vai contratar um fotógrafo de casamento, né? E então assim, a dica é: escolha a área, o nicho da fotografia que você mais se identifique, né?
Por isso que lá atrás, quando você está começando, você está dando os primeiros passos, que você fotografa de tudo um pouco, é extremamente importante que nesse momento que você está ali no campo de batalha, você comece a buscar, a identificar esse nicho, essa área do mercado fotográfico que você mais goste. Não faça as coisas ali, não fotografe apenas por dinheiro ou só por fotografar, saca? Dê o seu melhor, fotografe com coração, esteja ali mesmo porque você gosta. Eu sou extremamente, quem me conhece de verdade, sabe que o que eu gosto mesmo de fotografar é a fotografia de casamento. Por N motivos, que se eu fosse falar aqui nessa aula de hoje, a gente ia passar aqui a noite toda, então a gente pode até pensar numa próxima live dizendo por que eu escolhi a fotografia de casamento, mas o motivo principal é de eu ter gostado, de eu fazer o que eu faço com amor, né? De eu colocar o meu coração ali e eu ver nisso todo um reconhecimento por trás disso, pessoal, profissional, uma série de fatores ali que me dão combustível, que me deixam feliz de continuar trabalhando, de continuar contando histórias, tá bom? Então, escolham o nicho ideal que vocês queiram, que vocês gostem de verdade de trabalhar, tá? Se não gosta de fotografar formatura, não fotografa formatura. Se não gosta de fotografar casamento, não fotografa casamento, tá? Defina, tenha isso muito claro na sua mente. Seja honesto consigo mesmo, seja verdadeiro, íntegro consigo mesmo. Defina o nicho que você quer trabalhar e caia lá de cabeça, tá? Para dar o seu melhor naquilo ali e se tornar um especialista nisso. Por que, né? Fotografia de casamento. Eu sugiro que você que está começando, que você que já está aí há muito tempo também no mercado e não sabe muito bem qual área você quer fotografar, tente a fotografia de casamento. Ganhei esse copo legal aqui, ó, da minha esposa. Acho que foi essa semana. Legalzinho, né? Gostei pra caramba. É o seguinte. Então, assim, por que fotografia de casamento? Olha só. Vamos pensar comigo aqui. A pessoa vai te contratar para o casamento ou para o noivado dela. Talvez existem casos que as pessoas te contratam para fotografar o noivado, né? Então você fotografa o noivado. O que vem depois do noivado? Casamento. O que vem depois do casamento? Lua de mel. Eu já fui fotografar, por exemplo, casais na lua de mel. Depois da lua de mel vem o quê? Vem a gestação. Então já rola um ensaio de gestante depois. Depois do ensaio de gestante rola o quê? Nascimento dos filhos. Então você pode fazer o acompanhamento dessa gestação, pode fotografar o parto, você pode depois fotografar hoje em dia tem os mêsversários, né, das crianças, tem um aniversário de 1 ano. Se essa criança for uma menina, provavelmente ela vai ter uma festa de 15 anos daqui a um tempo, tá? Depois essa filha desse casal, ela vai se formar, depois ela vai noivar e vai casar. Vocês pensam que isso é muito distante da realidade, que isso jamais vai acontecer com você que vive da fotografia? Posso te dizer que não. Já aconteceu comigo, eu já estou começando a virar esse ciclo, porque como eu disse para vocês, eu já tenho mais de 15 anos, né, fotografando. Então, meu primeiro casamento que eu fotografei, de lá para cá, os filhos desses casais já estão aí com quase 15 anos, né? Então, estou começando já a chegar nessa fase de estar fotografando os 15 anos das filhas desses casais que eu fotografei há 15 anos atrás. É muito louco. Então, assim, é todo um ciclo de clientes que você constrói ali no seu funil de vendas, digamos assim, né? Depois a gente pode ter também uma outra aula aqui especificamente só de funil de vendas. Então, vocês entendem o porquê também de escolher a fotografia de casamento? Fotografia de casamento tem suas vantagens, é difícil, é complicado, tem muito fotógrafo que tem os seus medos, tem suas dores, né? A gente chama de dores, tem medo de na hora da entrada da noiva a câmera falhar,
ou então ele perder uma foto ali do beijo do casal, né, do beijo da noiva e dar ruim. Mas assim, com segurança, praticando direitinho, estudando, isso não vai acontecer, né? Você tem que estar ali, igual eu falei, de coração, as coisas tendem a prosperar. Então, mais aí um motivo para você escolher a fotografia de casamento como nicho principal do seu mercado. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso, pode mandar aqui nos comentários, como eu disse, ou enviar para mim depois no direct, ou deixar um comentário ali no IGTV, que esse vídeo vai ficar salvo lá. Eu preciso desse feedback de vocês, tá? Eu preciso desse retorno de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, ficam só ali assistindo, caladinho e tal, observando, só observando, né? Digamos assim. Mas é importante esse feedback de vocês para eu saber se o conteúdo tá legal ou não, se eu tô conversando ali com vocês, se está sendo útil para vocês, né? Então, se vocês puderem me ajudar nisso, vou ser muito grato. Se vocês puderem me ajudar com os comentários, né, mandando perguntas, eu vou ser muito agradecido por isso. Inclusive, um pouco antes aqui da live começar, um colega havia me perguntado, mas essa live é às 10 da noite, será que funciona? Falei, olha, eu acredito que funciona. A gente está começando ainda, a gente está nas primeiras lives ainda, né? Mas é tudo uma questão de cultura e uma questão de mostrar para as pessoas o quê? Que existem dois times, digamos assim, de pessoas, né? O time dos curiosos, existe o time dos comprometidos. Então, só de você estar aqui, independente se você deu uma passadinha rápida, ficou um pouquinho e saiu, mas você principalmente que está aqui até agora nessa live, você faz parte dos comprometidos. Então, quem está aqui, digita hashtag comprometidos, hashtag time dos comprometidos, pode ser? Então, digita aqui embaixo nos comentários, hashtag time dos comprometidos. Quem é comprometido, digita aqui embaixo. Como eu disse, se comprometam, estudem, né? Mergulhem de cabeça nisso que vocês gostam. Então, definido o nicho de fotografia que vocês vão atuar, estudem isso assim de verdade, busquem pessoas que inspirem vocês, né? Eu acredito que em cada profissão existam pessoas para te inspirar. E hoje com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com essas várias opções aí que estão na palma da nossa mão, ficou muito mais fácil a gente colar nessas pessoas que nos inspiram, né? Então eu tenho certeza que você tem aí no fundo, um profissional, uma pessoa que te inspira. Olha aí, o Elton Rocha é do time dos comprometidos também, mais um, galera. É isso aí, aos pouquinhos a gente vai chegar lá, tá? E estudar, gente, estudar bastante. E estudar o quê? Ler livro, assistir um filme. Hoje a gente tem a Netflix, tem cada filme massa. Às vezes, assim, não pela história do filme, saca? Mas pela fotografia do filme. É importante, isso é interessante. Você pode levar essa mesma linguagem fotográfica que você vê, que você assiste num filme, para dentro da sua fotografia. E isso vai agregar valor na hora de você entregar esse trabalho ali para o seu cliente, tá? E buscando ainda nessa ideia de buscar grandes inspirações, grandes fotógrafos para servirem de inspiração para o seu trabalho, né? A gente vou dar aqui 3 nomes brasileiros e 3 nomes estrangeiros que são minhas referências e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também dessas referências para vocês seguirem aí no Instagram, tá? Do time aí dos brasileiros, a gente tem, vou falar 3 brasileiros então, tá? Que é o Ney Bernardes. Então, quem não segue ele ainda, quem não conhece o trabalho, depois que sair da live aqui, vai lá e procura Ney Bernardes. Então, anota aí papel e caneta, tá? Ney Bernardes, Robson Kunz, grande fotógrafo também, cara foda pra caralho. E tem umas fotos realmente inspiradoras, uma luz muito massa. O trabalho do Ney Bernardes também, que é o primeiro que eu falei, um trabalho assim muito criativo, criatividade assim no grau 1000, muito massa o trabalho dele. E para quem gosta de uma fotografia mais leve, com mais composição envolvendo cores,
vale a pena seguir o André Mansano, tá? Que eu acho que o Insta dele é Mansano André, alguma coisa assim, mas digita aí no Instagram André Mansano com S, você vai encontrar ele. Se você ainda não segue, vale a pena seguir. E do time dos estrangeiros eu separei 3 fotógrafos também para vocês seguirem, que é o Fer Juarez, é F-E-R Juarez com J, então Fer Juarez é um fotógrafo também muito criativo, tá? O trabalho dele é lindo, é fantástico. Ele já veio aqui no Brasil algumas vezes, dar algumas palestras ali no Ed Brasil e alguns outros workshops. É muito massa o trabalho dele, vale a pena conferir. Tem a Suzana Barberá, ela tem umas fotos preto e brancas fantásticas, muito foda o trabalho dela, vale a pena você conhecer também. Se eu não me engano, ela é espanhola. O Fer Juarez, ele é mexicano ou americano, uma coisa assim. E tem o Yervan, que é um fotógrafo também, se eu não me engano, lá da Austrália, que eu já assisti também uma palestra dele no Ed Brasil, e o cara também é muito bom, é muito foda, ele tem uns retratos autorais, assim, fantásticos, tá beleza?